Estamos começando mais um Prosa. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Nilmar Olímpio. Desde já agradeço a todos aí que nos acompanham. Hoje teremos uma prosa muito especial, muito abençoada. Recebo hoje aqui com muita alegria o bispo auxiliar da nossa arquidiocese aqui de Cascavel, Dom Aparecido Donizete de Souza. Dom Donizete, primeiramente a sua bênção. Seja muito bem-vindo aqui ao Prosa. É um prazer te receber aqui, viu? Deus abençoe a ti. Amém. E a todos que acompanham. A todos que nos acompanham aí nas redes sociais. Agradeço pelo convite, por estar aqui com vocês. Vamos aí bater um papo com o Dom Donizete, saber um pouco aí da vida dele, como ele começou nessa trajetória, quando ele se ordenou padre. Vamos saber um pouquinho de cada coisa dele aí. Estamos também aqui fazendo a nossa tradução simultânea em Libras com a nossa irmã Valéria. Irmã, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade. É um prazer ter você aqui também. Antes de começarmos aqui a nossa prosa, vamos falar dos nossos patrocinadores. Estamos aqui com a LM Vieira Caricanecas. Todos já sabem, né, que o diferencial dela são as caricaturas. Dom Donizete já viu aqui a caneca dele, ficou muito contente. Gostou da sua caricatura? Rejuvenescido. Ficou melhor? Olha aí, Caricanecas LM Vieiras, aprovado aí pelo Dom Donizete. A diferença, então, é a foto, né, no formato e em caricatura. E esse pessoal que desenha são chamados de caricartistas. Nós enviamos a foto para eles e eles fazem o desenho à mão. No computador, devolvem e o pessoal aqui da LM Vieira faz a caricatura. Então você pode entrar lá no Insta, saber certinho como funciona. Além da caneca, tem outros produtos também, tem garrafinha, tem outras modalidades de caneca. Entre lá no Instagram, saiba mais como funciona e já faça o seu pedido. Você também já tem 10% de desconto com o cupom PROSA10, ok? Também estamos aqui com as Pizzas Big, há mais de 20 anos aqui em Cascavel, referência de pizzas e porções. A Pizzas Big conta com um ambiente moderno e acolhedor para você e sua família. A Pizzas Big está na rua Francisco Bartinic, 1759, no bairro Coqueiral, quase esquina com a rua Fortaleza. Você também pode fazer o seu pedido através do site e do aplicativo, ok? Entre também lá no Instagram da Pizzas Big e saiba mais informações. Pizzas Big, ok, gente? Voltando aqui então com o Dom Donizete. A primeira pergunta, Dom Donizete, quando que veio o chamado? Quando bateu no seu coração a vontade de, vamos dizer assim, de ser padre? Como que aconteceu isso? Bom, essa questão de responder concretamente quando é muito complexo, porque é algo que vai acontecendo em alguns momentos da vida, mas é claro que tem aquele momento da decisão. Aí sim, já é algo diferente. Porque sempre aquela história, quando pequeno já falava que queria ser padre. Tudo bem, vai crescendo, aí o pensamento vem, some, volta, enfim, né? Tem todo esse jogo aí, começa a pensar em constituir uma família, ter filhos, toda essa questão que faz parte da juventude. Mas a questão fundamental na minha história é o envolvimento na vida da comunidade. Então a vocação ela vai sendo despertada a partir deste estar vivendo em comunidade e já se colocando a serviço da comunidade. Quando adolescente, antes de, acho que meus 16 por aí, já era catequista, mas já ajudava na liturgia já antes também. Uhum. Depois já também coordenando grupos de famílias, mesmo sendo solteiro, jovenzinho na época, grupos de jovens. E como era uma comunidade pequena, São José, distrito de Marilândia do Sul, norte do Paraná, diocese de Apucarana, então é claro que ali a gente se envolvia com o todo da comunidade. Mas é nessa entrega, é nessa experiência dentro da caminhada, dentro de uma vida comunitária, é que foi fortalecendo em mim o desejo de uma entrega maior. Porque parece que, aquela voz, né? Mais.
Aí, de repente, Deus tem o seu jeito de nos envolver. Compreender a presença e a ação de Deus na nossa vida nem sempre acontece naquele momento. A gente vai compreendendo depois, fazendo uma releitura da própria história. Porque quando eu estava concluindo já na época, né, o chamado segundo grau, Sim. Você nem conhece isso, né, o que é isso, mas tudo bem, faz muito tempo já. E de repente, o terceiro ano do chamado segundo grau, no colégio em Apucarana, onde fui estudar, aí já estavam lá alguns seminaristas. Pronto, então para quem já tinha o desejo de ser padre, estudar numa sala com 3, e tinha mais um outro também, né? Eram 4 naquele colégio. E depois fazendo todo dia a caminhada com eles, que era o mesmo caminho, o trajeto, para eu chegar até a minha casa, e eles continuavam uma distância maior para chegar até o seminário. Tudo isso eu vejo como Deus agindo, né? Isso foram vários meses. Aí quando aconteceu em outubro, eu disse do desejo de ir para o seminário. Quando foi dia 15 de outubro, dia de Santa Teresa d'Ávila, é bom lembrar isso, né? Essa nossa querida e amada santa, que eu nem sabia que era o dia dela, tudo bem naquela época, mas enfim, aí eu fui acolhido para começar a experiência no seminário. O senhor é natural de Apucarana? Natural de Ibiaci, 1º de maio, município 1º de maio, né, distrito Ibiaci, e que pertence à Arquidiocese de Londrina. Muito legal. E quando o senhor se ordena padre? Então, daí a caminhada no seminário, eu concluí aquele ano, seminário menor, 45 dias só. Próximo ano já fui para a filosofia, 3 anos pela Diocese de Apucarana. No início da teologia, aí eu fui inserido na Diocese de Cornélio Procópio, né? Fui acolhido lá pelo bispo e comecei lá também a minha caminhada, 4 anos. Aí sim veio a ordenação de padre em 1992, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Que bênção. Irmã Valéria, está tranquilo? Tá tudo certo, irmã O Valéria? ritmo aqui, olha. Deus abençoe nossos queridos aí da Pastoral dos Surdos que acompanham. Um abraço a todos. Mandando um abraço também ao Dom Adelar, né? Nosso querido Dom Adelar. Sim. E fazer uma lembrança também do nosso saudoso Dom Mauro, né? Que Deus o tenha. Sim. Nós já temos 3 eméritos no reino dos céus, né? Dom Armando, Dom Mauro e agora Dom Lúcio também, recém-convidado para a Páscoa definitiva, né? Sim. E um carinho especial, que Deus o abençoe sempre, o nosso Dom Zico, né? Sim, também que agora está em Curitiba. em Curitiba, como bispo auxiliar. E nessa caminhada de padre, o senhor me corrija, tá? Porque eu vou fazendo as perguntas, o senhor fique à vontade. Essa caminhada de padre, quando veio o convite para ser bispo. E já emendando, é obrigado a aceitar? Pode pensar? Como é que funciona? Que pergunta difícil, viu? Nem é convite, é um comunicado, viu? Porque a gente está ali na vida do dia a dia, cuidando da paróquia. No meu caso, eu estava na paróquia São Francisco de Assis, em Cornélio Procópio. De repente, só veio aquele telefonema que o secretário da Anunciatura queria conversar comigo, né? Ele conversando, né? Dizendo: Padre Donizete, preciso falar com o senhor, tem que ser pessoalmente. E quando cheguei em Brasília, né, na Anunciatura, é claro que, de repente, sem muita delonga, ele vai direto no assunto logo. O Papa Francisco nomeou o senhor Bispo Auxiliar de Porto Alegre. A possibilidade de renunciar à nomeação existe, mas tem que justificar, né? Agora, a pergunta é essa, né? Deus, Ele me conhece. Ele sabe das minhas limitações, sou um ser humano como todo mundo, né? Sabe da minha, como é que eu posso dizer, da minha caminhada. De repente, vem essa mensagem tão clara. É Deus que escolhe, é Deus que te quis, né?
Aí, de repente, depois de dialogar, comecei a tentar até apelar, que não era para mim o episcopado, porque eu nunca quis mesmo, né, de fato, eu digo tranquilamente. O que eu desejava era ser padre, pronto, né? Sim. Mas, enfim, né, e após a conversa ali na nunciatura, aí eu disse, tudo bem, aceito. Uma vez conversando logo após, né, conversando até com uma irmã, uma consagrada, por telefone, ela falou assim, padre, é mais um sim, diante daquele sim que já foi dado há muitos anos, né? Então, é consequência de um sim que foi dado antes, né? E a sensação? E eu digo, a sensação ela é complicada para explicar, viu? Porque depois, de repente, vem aquela angústia, aquela situação interna que eu passei por isso, né? Puxa, mas eu, Senhor, por que eu? A vontade de ligar e falar, não é para mim, né? Mas aí entra aquela questão. Dobrar o joelho, elevar o pensamento a Deus, pedir a graça, o discernimento. Um dos frutos, pelo que eu compreendi já nos estudos, do Espírito é a paz que vem após a oração. Então, quando eu fiz teologia espiritual em Roma, se aprofundava muito essas questões. E, de repente, essa imagem é muito forte, né? Após aquele momento de profunda angústia, pelo chamado para uma missão tão exigente que é o episcopado, tira, né, o padre daquela zona de conforto, mesmo que estejamos envolvidos na diocese, ajudando, mas é diferente, né? Totalmente diferente. Mas aí entra essa questão, né? Naquele momento de profunda angústia, eu me coloquei em oração. E veio esta serenidade, essa paz, voltei a dormir, pronto. Aí, para mim, foi um sinal, né? E eu entendo que Deus, Ele que me quis, Ele tem me sustentado com a graça. Aí, o meu lema episcopal, a ti basta a minha graça. Então, é confiando mesmo na graça de Deus. Uma curiosidade minha e de muitos, existem alguns requisitos para ser um bispo, ou não? Na verdade, é feito um escrutínio. É feito, né, um olhar sobre a vida daquele que foi indicado, porque primeiro tem a indicação, seja indicação por meio de outros bispos ou por meio de algum padre, mas houve a indicação. Após a indicação, começa a consulta, começa a distribuir para tantas e tantas pessoas este chamado escrutínio, esse questionário, na verdade é um questionário, procurando que cada um fale aquilo que conhece pessoalmente da vida, do ministério, como que este padre, ele caminhava, como que ele assumia, enfim, né? Então e a gente não fica sabendo. Isso que eu ia perguntar, até então você nem imagina o que está acontecendo. Na verdade, sempre tem uma voz ou outra que fala assim, olha, tá saindo uma pesquisa por aí, né? Mas ainda não significa que porque está saindo vai acontecer a escolha e a nomeação, né? Porque é de fato algo assim muito, muito, muito sério que se faz e de repente aconteceu, meu nome passou, né? Então, muito bacana. Aí a partir disso o senhor vai a Porto Alegre? Sim, foi na verdade, eu conversei na nunciatura dia 22 de dezembro de 2015. 30 de dezembro foi publicado a nomeação. Aí, de repente, na nunciatura, já conversei com o Dom Jaime, ele já se alegrou, porque a prece, o pedido, a súplica dele estava sendo ouvida, 2 anos querendo o bispo auxiliar, né? Enfim, aí eu já fui conhecer o Rio Grande, depois, porque eu não tinha pisado no Rio Grande ainda. Sim. Então, eu fui dia 2 de fevereiro na Festa Navegantes, que é muito forte ali em Porto Alegre, né? E dia 18 de março foi a ordenação episcopal e logo após, poucos dias depois, já estava eu em Porto Alegre, abraçando a causa.
Aí vem toda aquela situação de ambientação, de ir conhecendo aos poucos, né, os padres de lá, as pessoas, né, todos os ritos, né? Então, eu penso que cada lugar tem o seu jeito próprio, né? E eu tenho até uma facilidade de adaptação no convívio com as pessoas. Então, isso eu agradeço a Deus. Agora, a questão da cultura é bem diferente, né? Ou seja, tem muitos aspectos diferentes, não sei se é bem diferente, mas a própria eclesiologia, né? A questão da maneira com que as comunidades se envolvem. Então, porque lá é muito marcado pelo chamado secularismo. Então, a questão religiosa, ela tem essa realidade que é exigente, né? Aqui não, aqui a gente percebe que há uma cultura muito mais impregnada de uma caminhada de fé, de participação, de envolvimento. Então, essa diferença a gente percebe grande. Sim. Né? Aí ficou um tempo em Porto Alegre, daí devido à questão de saúde do Dom Adelar. Então, 6 anos e 4 meses em Porto Alegre. Isso. Eu já estava praticamente já, com certeza, sendo já pensado para uma outra diocese, que já fazia 6 anos, não significa que o tempo de auxiliar já estava de bom tamanho já, né? Aí dentro dessa questão muito particular, que é a questão da fragilidade da saúde de Dom Adelar, então houve essa intuição, que acredito que é obra de Deus, tranquilamente, né? Para ajudar o Dom Adelar neste contexto todo delicado, né? Porque ele estava sofrendo, sim, além do tratamento, mas ele sofrendo também por não poder abraçar a causa dentro da arquidiocese. Porque o Dom Adelar sempre conhecia ele no Rio Grande, né? Nas assembleias, sempre muito zeloso, muito atento, muito pastor. Então, imagina o quanto ele não estava sofrendo por não conseguir, né, abraçar a demanda aqui da arquidiocese, não podendo nem celebrar em muitas comunidades, crisma, reuniões, né? Então foi essa sensibilidade. Aí sim eu fui convidado, viu? Aí não fui nomeado, não. Olha aí, então. Aí já mudou a conversa, né? Aí nem foi da nunciatura, foi da própria Santa Sé, Dom Wilson Montanari, que estava lá, ou está ainda, não sei. Mas enfim, ele que ligou para mim, falando da realidade, da situação que eu já conhecia, e dizendo que se eu aceitava colaborar, porque fazer um bispo auxiliar demora muito. E a necessidade aqui era para ontem. Era urgente, né? Era urgente. Então eles pensaram na possibilidade de um bispo pronto, então, né? Aí, é claro, o auxiliar é o foco, né? Até o senhor comenta em alguns vídeos, foi bem rápido o processo, né? Muito, tanto é que foi dia 22 que aconteceu a publicação e dia 12 eu já estava aqui, né? Tanto, a primeira conversa foi dia 10 de junho, então uma semana depois praticamente já veio a confirmação, no sábado já o Papa já tinha aceito, né? E na segunda-feira, de repente, já veio a publicação. Lembrando que a nossa arquidiocese de Cascavel, não sei se o senhor tem os números, quantas paróquias seriam aqui? São 40, na verdade, né? Tem aí a paróquia militar também, tem uma paróquia ucraniana, né? Onde também fazem um trabalho bonito, mas diocesana mesmo são 40. E a rotina deve ser pesada, né? Olha, eu digo que não é uma estrutura assim tão pesada no sentido de quantidade de paróquias, porque como arquidiocese até não são tantas. Nós vamos encontrar diocese que tem aí 60, 70 paróquias, diocese, e aqui é uma arquidiocese, né? Mas é claro que a demanda é razoável, né? Isso tranquilo. Aí o senhor, como um bispo, como é que funcionaria? Visita os padres, essas paróquias? É que nós temos momentos de encontro. Uhum. Então, com os padres, uma vez por mês, tem o encontro da associação. Também temos, a cada 3 meses, uma reunião com todo o clero.
começamos essa experiência que está sendo muito boa. O contato com os padres acontece também nas idas até as paróquias, para a crisma, para uma novena, para a festa do padroeiro, ou o convite, assim, a gente vai e celebra. Então, ali é a oportunidade também de conviver, de proximidade com os padres. E nós somos bem servidos, né, na questão de padres, né? Os padres também nossos, sempre bem conhecidos também, Sim, né? sim. Mas aí, olha, é interessante, eu fico pensando nas dioceses cuja carência é muito maior. Porque aqui nós estamos ali como é que eu posso dizer? Não está sobrando padre, viu? Isso é fato. Está no limite. Está no limite e aí tem que dar uma respirada às vezes para poder abraçar. O nosso centro de formação tem bastante, né? Bastante. Você fala o seminário? Nosso seminário. Que hoje é o padre Marcos que cuida, né? Marcos Pires, né? E o que o senhor diria aí para quem que está no seminário ou pensa em seguir, ser padre? É que entra aqui algo que é fundamental, né? A questão da vocação, ela é graça de Deus. Sim. Então é Deus que chama. Mas aí supõe que o jovem, ele dê espaço para Deus. Supõe que o jovem, ele viva uma intimidade com Deus. Que ele procure ouvir a voz de Deus. Que quando ele, de repente, faz uma leitura bíblica, ou participa de uma celebração, ou participa de um encontro, ou participa de um retiro, então pode acontecer ali de uma palavra de Deus tocar a mente, o coração. Então ele começa ali o discernimento. Começa a rezar, começa a pedir a luz, o discernimento. Aí começa a fazer, sim, um caminho de discernimento também no seminário. Então eu digo, se o jovem, ele sente dentro do coração o desejo, se fica aquela inquietação, ele precisa dar a devida atenção a isso. Ele tem que respeitar essa voz que pode ser tranquilamente a voz de Deus, chamando ele para este ministério. E que os pais apoiem, que às vezes também falta só um empurrão, porque às vezes, muitas vezes, das histórias que eu gosto de ver no YouTube, às vezes os pais não querem, né? Então, mas aí entra uma questão, né? O pai e a mãe seria ótimo que apoiasse, mas como a realidade nem sempre é assim, mesmo quando o pai não consegue apoiar, e às vezes não é por maldade, não quer perder o filho, né? A mãe não consegue apoiar, mas se é Deus que chama, eu acredito que aquele jovem vai encontrar a maneira certa de ir conquistando o pai e a mãe e se envolvendo com a comunidade de tal maneira que possa dar a resposta adequada também. Claro que o ideal seria o apoio, o incentivo dos pais, isso sem dúvida. Falando em comunidade, a importância dos pais ajudarem e também a importância dos pais levarem os seus filhos na igreja e participarmos como comunidade da igreja, né? Seja no ministério, então, como na parte de música, numa pastoral. Os pais são os primeiros catequistas dos seus filhos. Isso é indiscutível. Insubstituível. Ninguém pode ocupar o lugar do pai e da mãe. Às vezes, na falta do pai e da mãe, é o vovô e a vovó, né? Sim. Mas, enfim, a família tem sempre essa responsabilidade primordial. E é fundamental quando o filho ele vai aprendendo a viver essa intimidade com Deus já desde o ambiente familiar mesmo. Sim. Vendo e rezando com o pai e a mãe. Então aí a gente entra numa questão que é essencial, né? A família é a chamada igreja doméstica que faz toda a diferença, né? Correto. E nessa correria do senhor aí como bispo auxiliar, tem uma folguinha, sobra um espaço para descansar? Eu tive que ser radical, porque no começo, até as terças-feiras, que é a folga dos padres, que é a sua folga, de repente eu estava também abraçando uma outra demanda. Aí eu percebi que eu precisava reservar, porque são 4 terças-feiras no mês, né? Sim. Uma já tem reunião normalmente, que é da associação, que é um momento também de convivência, mas já é um compromisso. Então eu pensei, só ficam 3, ou às vezes 4, conforme o mês. Mas aí eu fui, então, radical, comigo mesmo. Aquele dia eu fico
mas em retiro, isolado. Ou seja, aproveita até para caminhada de vez em quando. Mas é importante a atividade física, né? Mas na corrida do dia a dia, às vezes a gente tem essa dificuldade. O Dom Adelar, ele é muito disciplinado. Toda manhã já levanta e vai para a esteira dele, lá, 30 minutos, 40 minutos, sagrado. Olha aí, já descobrimos nas horas vagas, então, do bispo. O senhor gosta de dar uma caminhada, fazer uma atividade física, ler um livro, às vezes, né? Gosta de ver um futebolzinho? Meu caro, às vezes assistir um filme de forma muito informal, muito tranquilo, é algo assim que relaxa, né? Quero fazer um parênteses quando... Pescaria, eu pescaria. gosto. Opa, olha aí, ó. Mas há muito tempo que eu não pesco. Eu vou convidar, pesquei faz 2 semanas. Pronto. Pescou ou tentou pescar? Pescamos, mandei Pronto, até pro então, Dudu ali, ó. os meninos viram meus peixes ali, perguntaram se eu tinha comprado os peixes. Nem sei por que não acreditaram, né? Mandei a foto. Eu pergunto do futebol, porque em off a gente falou, o senhor torce pro Corinthians, né? Mas eu jogava futebol, né, durante o seminário, direto. Depois de padre, pouco. Mas agora, se eu correr atrás da bola, a perna já dá um grito. Ah, é? Então tá, né? Faz parte do ENTA. E viu que passou do time, né? Ele é fiel em off. Vocês né? perceberam que eu tenho um coração, sim, muito marcado pela fidelidade. Sempre me mantive fiel, Corinthians, viu? Para o agrado de muitos e não agrado de outros. Esse é o formato do Prosa, uma conversa mais informal, até para a sociedade conhecer mais o nosso Dom Donizete, né? E às vezes muitas pessoas não conseguem ter o contato, não porque o senhor às vezes não queira, é pela correria, né? Porque quantas pessoas às vezes querem conversar com o senhor, ter uma palavra, né? Quando as pessoas querem, às vezes é uma necessidade, e atendo até na cúria, né? É tudo questão de ligar e marcar e agendar. Isso é tranquilo também. Eu combinei com a Alice, um abraço para ela que fez a ponte. Deus abençoe, Alice. Muito gente fina, Alice. E eu falei, Alice, nós gravamos na terça, Nilmar. Na terça é a folga dele. Pronto. Então vamos na quarta. Muito obrigado, Alice. Alguém defende. Alguém ajuda, né? Então, tá tudo tranquilo, irmã? Estamos quase terminando, tá? Não vamos te dar muito sufoco, não. Eu fui na sua missa quando assumiu o padre Valdecir, na paróquia Nossa Senhora das Graças. Foi ali que eu tive o primeiro contato com o senhor e gostei da homilia, uma coisa leve, mais descontraída, né? E eu queria te perguntar o seguinte, esse é o formato hoje, até para chamar os jovens, e emendando, os padres também estão usando a internet para levar a palavra de Deus? Isso soma também... Nós vamos encontrar padres e padres, né? Tem uns que conseguem lidar com essa questão muito tranquila. Das redes sociais. Eu, de repente, de vez em quando que eu posto uma mensagem lá, mas não é o meu forte, né? De usar tanto, né? Mas é válido, né? Claro que é válido. É algo assim que enriquece muito, né? Eu penso que não tem como forçar a amizade. Se não é algo que está em você, você querer fazer... Aí parece que é meio complicado, né? Parece que tem que ter algo assim que identifique a pessoa com aquele jeito, né? Outro diferencial que teve na pandemia foi as transmissões, né? Que exaltaram, né? Isso permanece como valor e vai continuar, acredito, viu? Só que tem uma questão que é interessante, né? É uma riqueza muito grande, até falava para os padres, como que é preciso o cuidado com o conteúdo e a linguagem. Porque hoje, o que você fala agora, daqui, não precisa 5 minutos, já está aí nas redes sociais, né? Já está no ar. Então, se de repente, qualquer um, não precisa ser só padre, não, qualquer um que fale alguma coisa sem muita fundamentação, ou a partir do que ele acha, então é complicado. O nosso tempo aqui é curto, o senhor tem história, acho que para mais de um podcast, né? Eu nem estou olhando o relógio para não me assustar. Aqui passa rápido o tempo. Queria agradecer por vir aqui, sua gentileza. Mas você tinha feito uma pergunta antes que você não fez no ar, né? A diferença do bispo auxiliar... Isso, a curiosidade, a diferença, porque quando o senhor entrou, o senhor falou, você não colocou arcebispo não, né? Porque algumas pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, né, usam nosso arcebispo, vamos acolher nosso arcebispo auxiliar.
Eu já fiz até uma correção brincando, Sim. mais correção, Sim. porque as pessoas não compreendem, então não são obrigadas também. Porque não existe arcebispo auxiliar, é só bispo auxiliar. O único arcebispo é o Dom Adelar aqui. Olha, Né? tá explicado. E o bispo auxiliar já diz, né? É auxiliar do arcebispo. Então, é quem que responde pela arquidiocese, mesmo toda a questão que ele esteja passando, mas continua a pessoa de Dom Adelar. Então, juridicamente, canonicamente, é o Dom Adelar que responde. Ele é o pastor, na verdade, né? Eu às vezes uso é como se eu estivesse cuidando dos filhos alheios, viu? Mas é uma imagem bonita também. Muito bacana. Olha, bem explicado. Queria que o senhor deixasse para a gente uma mensagem final, agradecendo novamente por ter vindo, para nós cristãos, né? A importância de ir à igreja, ter os nossos valores, as nossas atitudes, o poder da nossa caridade que o senhor falou lá na missa, que eu prestei atenção. Deus seja louvado. Gravou, guardou, me lia no coração Sim. e na alma, né? Mas eu creio que isso é questão até de encontrar o verdadeiro sentido para a vida. Porque o ser humano, sem esta relação com Deus, mesmo que muitos queiram pregar e falar abertamente que são felizes e tudo mais, mas parece, a gente fica com uma pergunta muito grande: será? Não que quem vive essa dimensão da fé seja uma pessoa que tem facilidade em tudo. Jesus nunca prometeu facilidade, né? Às vezes até muitas provações. Mas, enfim, nós sabemos que esta relação com Deus, essa intimidade com Deus, ela faz a diferença no todo da nossa vida. Eu até colocava agora na missa, domingo de Páscoa, de manhã, que esta compreensão de que nós temos a fé num Cristo ressuscitado, que venceu o poder da morte, e que nós somos chamados, né, como novas criaturas em Cristo, a buscar as coisas do alto, né? Aí eu dizia, olha, quem acredita mesmo nesta vida que está reservada para todos nós em Deus, então isso vai ter um impacto no jeito de lidar com os problemas do dia a dia, vai passar dificuldade, mas vai saber como lidar com as dificuldades. Vai ter perdas? Vai, mas vai saber também lidar com as perdas, as mais complexas possíveis, né? Então, a relação com Cristo, ela faz toda a diferença. Se a pessoa passa uma crise econômica, ela também vai saber se apegar mais a Deus dentro daquela situação. E a pessoa que vive esta dimensão da fé, que a vida verdadeira está em Deus, ela não vai se apegar às coisas deste mundo. Ela vai cuidar bem das coisas deste mundo, mas com um olhar voltado mais para este reino de Deus. Então aí nós acredito tranquilamente que a pessoa que tem esse olhar verdadeiro para Cristo não vai ser uma pessoa gananciosa, vai ser uma pessoa que não vai ficar preocupada em acumular bens e bens neste mundo, porque ela sabe que tudo é passagem, sim, tudo é passageiro, né? Que não vale a pena mesmo. Não vai criar confusão por causa de herança, é o que nós encontramos em muitas famílias. Se ela tem essa relação com Cristo, essa convicção que a vida verdadeira está em Cristo, ela não vai ficar criando confusão por causa disso. Ela não vai, em nome da ganância, destruir o meio ambiente, outra questão muito delicada hoje, né? Porque em nome da ganância, temos aí a destruição das matas, dos rios e assim vai, né? Sim. Então, tudo isso eu penso que uma verdadeira fé no Cristo e um verdadeiro voltar-se para as coisas do alto faria a diferença no cuidado com a vida e com o meio ambiente também. Muito bacana. Amém. Muito obrigado, viu? Irmã Valéria, agradeço. Muito obrigado, viu? Esse foi o Prosa dessa semana. Espero que todos tenham gostado. Curtam, compartilhem esse vídeo. Estamos em todas as redes sociais. E até semana que vem com o próximo Prosa. Valeu, gente. Obrigado e até mais. Abraço a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.